Bom, então dando continuidade na parte de, ou finalizando, né, a parte de quantidade o princípio da quantidade de movimento angular, o que eu vou fazer aqui é passar de forma rápida essa parte aqui, que é a questão do controle de volume girando, né, junto com o dispositivo que você quer analisar. Porque isso eu acho que é muito específico, assim como como eu fiz lá com a parte do volume de controle acelerando com aceleração qualquer, né, se movendo com aceleração qualquer. Eu acho que essa parte aqui é muito específica e eu vou deixar indicado, então quem precisar eventualmente algum dia está indicado aqui, né? Toda a formulação da questão do volume de controle girando, quer dizer, a gente tem uma partícula e aplicar o princípio da quantidade de movimento angular usando um volume de controle que se move, né? A gente viu anteriormente os volumes de controle fixos, tá? Então, aqui então aparecem os termos de rotação do volume de controle, né? Então, as acelerações, inclusive que a gente fez lá atrás, na parte de aceleração qualquer, né? Uma aceleração genérica. Então, a gente relaciona o torque do sistema com relação ao volume de controle que acelera. E aí o que a gente tem, finalmente, é justamente o teorema do transporte de Reynolds para um volume de controle que gira, mas se o volume de controle está estacionário, né, então esse é o teorema de transporte de Reynolds, no caso do volume de controle que gira, mas se o volume de controle estiver estacionário, como foi o caso que a gente viu nos exemplos que a gente fez e na demonstração que foi feita anteriormente, né? Então esse termo aqui, ele é nulo, certo? Se o volume de controle está estacionário, esse termo é nulo, e a gente volta para o teorema do transporte de Reynolds, para o princípio da quantidade de movimento angular, como a gente havia visto, né? Que, desprezando essa parcela aqui, é o que a gente deduziu, certo? O somatório dos torques devido às forças de superfície, mais o somatório dos torques devido à força de corpo e os torques de eixo que cruzam a superfície de controle, tudo isso é igual à variação da quantidade de movimento angular, que é dado por essa relação. Esse aqui seria o acúmulo da quantidade de movimento linear angular no volume de controle, e esse termo aqui é a taxa líquida de quantidade de movimento angular que cruza as superfícies do volume de controle. Tá? Só que, de novo, né, se a gente estiver usando um referencial que gira, né, em alguns casos isso é conveniente, a gente tem que usar todos os termos que levam em conta as velocidades de rotação e aceleração rotacional. Né? O W ponto aqui é a aceleração rotacional. Tá? Então, eu só vou deixar indicado, né, de novo, então acho que essa parte é específica demais para a gente ficar investindo nisso. Tá? E a gente tem coisa, assim, no meu julgamento, né, acho que são coisas mais importantes. E, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica, ela é uma questão interessante. Para quem já viu termodinâmica, né, é um outro enfoque. E para quem não viu ainda, é uma maneira de já ir se acostumando com a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é que um enunciado de conservação de energia. Um enunciado assim, relativamente óbvio, né? Larissa Aleixo. Mas que diz que a energia não pode ser... Na verdade, ela é uma constatação empírica, né? Uma constatação experimental, que energia não pode ser destruída nem criada, ela só pode ser transformada, na verdade. Então, a primeira lei da termodinâmica, para uma massa fixa, né, ou para um sistema, aquilo que a gente vem comentando desde o começo dessa parte de análise integral, né, todas as leis
que a gente está analisando, todas as leis físicas, elas valem para a massa, né? Para um corpo. Ela não vale para uma região do espaço. E justamente aí que o teorema do transporte de Reynolds entra. Ele faz a conversão das leis físicas que valem para o sistema ou para uma massa fixa para regiões fixas do espaço. Então, para uma massa fixa, a primeira lei da termodinâmica é essa expressão aqui, bem simplesinha, né? Que diz que a energia do sistema, a energia que o sistema pode conter, ela só pode variar se calor ou trabalho cruzarem as fronteiras do sistema. Então, calor e trabalho não são formas de energia que o sistema contém, essas duas formas de energia só existem nas fronteiras do sistema, mas são elas, né, é o cruzamento dessas duas formas de energia pela fronteira do sistema que provoca a variação global da energia do sistema. Aí sim, ele pode ter energia cinética, o sistema pode ter energia potencial, o sistema pode ter energia interna, que é relacionado ao movimento das moléculas, né, e que no final das contas se relaciona com as variações de temperatura. Então, a equação da condução de calor, ela vai nascer justamente dessa relação aqui, vocês vão ver, né, aí dando um passo para frente, né, para quem não viu termodinâmica, isso daqui é novidade. E aí depois da termodinâmica vem transferência de calor, que justamente pega essa relação aqui, a primeira lei da termodinâmica, e relaciona taxas de transferência de calor com variação da energia. Tá? Daqui que nasce a transferência de calor, e em específico por condução. Né? A gente consegue fazer umas análises, vamos dizer assim, conceituais, né, baseados em leis físicas, na parte de condução, que ela permite alguns tratamentos, né? A difusão de calor em sólidos permitem uns tratamentos analíticos maiores do que, por exemplo, convecção, que é um pouco mais complexo. Tá? Mas, enfim, isso daqui, né, a primeira lei da termodinâmica é uma constatação, na verdade, é baseada em observações experimentais, né? Ela não tem uma base analítica ou conceitual, baseada em observação. Em termos de taxa, a gente pode escrever isso daqui, né? As taxas de transferência de calor, aqui seria a variação, né? Então seria o valor bruto, ou em joule, se vocês quiserem, no SI, né? Seria energia em joule, né? Mas aqui tem em termos de taxa, né? Com a taxa de variação da energia interna, a taxa de variação da energia na forma de trabalho e a taxa de variação da energia na forma de calor. Então, aqui é joule por segundo, né? Então, aqui, nessa forma, a gente tem energia em joule e aqui em joule por segundo, né? Ou energia por tempo, tá? Por tempo, que é o famoso watt, né? No SI. Então, a unidade de potência do SI é watt, tá? Então, tá todo mundo aqui em watt. Então, se você quer fazer a energia do sistema aumentar uma certa magnitude de watt, a gente tem que, de alguma forma, variar pela fronteira do sistema a taxa de transferência de calor, ou induzir uma taxa de transferência de calor, ou induzir trabalho, né? Tá? Bom, aí vem aquela conversão da termodinâmica, para quem já viu sabe, para quem não viu está aqui, ó. Calor é positivo quando é adicionado ao sistema, e trabalho é positivo quando realizado pelo sistema. Então, essa convenção é histórica, né, porque a termodinâmica ela justamente veio do interesse prático, né, lá no começo do século XIX, que as pessoas começaram a tentar transformar calor em trabalho. Né? Então, os primeiros automóveis, as locomotivas, elas todas eram baseadas na conversão de calor em trabalho. Então, por isso que você adiciona calor ao sistema e você quer que o sistema realize trabalho. Então, por isso que calor positivo, ele é a convenção, né? É que o calor é positivo quando adicionado ao sistema e trabalho positivo quando realizado pelo sistema. Então, a diferença entre calor adicionado ao sistema menos, né, o trabalho realizado pelo sistema vai ser igual à variação da energia do sistema. Tá?
o E, né, representa a energia total do sistema. Então, de novo, essa forma de escrever aqui, essas relações na forma integral, elas são feitas dessa forma porque a gente está justamente, né, na parte de análise integral ou análise global, né? Vocês percebem que a gente não está em nenhum momento, dado o escoamento de um fluido, a gente está interessado nas propriedades, vamos dizer assim, pontuais. O que a gente faz na parte de análise integral é pegar um valor médio, algum valor característico nas superfícies de controle, então digamos que o fluido esteja escoando nesse sentido, né? O que a gente faz é pegar um valor médio nas superfícies de controle, por onde o fluido cruza o volume de controle, e analisar as grandezas que a gente quer, variação da quantidade de movimento linear, variação da quantidade de movimento angular, energia, né? Todas essas leis físicas que a gente está analisando. Então, por isso que a gente escreve a energia que o sistema total, a energia total do sistema, dessa forma integral, que na verdade é a mesma coisa, né? Aqui a energia seria a energia extensiva, né? Ou desculpa, a energia extensiva, que depende da massa do sistema, e aqui a energia intensiva, que ela não depende da massa total do sistema, que seria 1 joule por quilo, por exemplo. Tá? Multiplicando por quilo, se a gente tirar essa energia de dentro da integral e integrar na massa dm, a gente tem a massa total do sistema. Então a gente tem que energia vezes a massa igual é o Ezão ali, né? Tá? Então é uma relação integral para ajudar a gente a aplicar o teorema do transporte de Reynolds, que é o que a gente vem fazendo para todas as leis físicas aí, né? Até agora. Tá? Só que a massa, ela pode ser escrita, né? O elemento diferencial dm, ele pode ser escrito como ρdV, certo? Massa é massa específica vezes o volume. Então a gente também pode escrever essa relação dessa forma. E também a gente sabe, né, que a energia que o sistema pode conter, ela todas as formas de energia, né, elas estão englobadas, que um sistema contém, né? Elas estão englobadas nesses 3 termos aqui. A partir deles, a gente pode descrever qualquer forma de energia que exista no universo. Então, as energias microscópicas, né, a energia interna, e as formas macroscópicas, a energia cinética. E aqui, esse termo aqui, por exemplo, se a gente tivesse no curso de engenharia elétrica, em vez da energia potencial gravitacional, a gente poderia estar analisando a potencial elétrica ou potencial eletromagnética, né? Então, a energia potencial ela pode ter várias formas. A gente despreza todas as outras formas de energia potencial e na engenharia, em específico na engenharia mecânica, né? A gente fica com o termo de energia potencial. Tá? Então, essa é a questão. No curso de mecânica dos fluidos, certo? Então, aqui a gente está querendo, não está analisando o eletromagnetismo dos fluidos, né? A gente está analisando a mecânica dos fluidos. Então, a gente quer a energia potencial gravitacional, que são os termos que nos interessam, né, na questão da mecânica dos fluidos. É o desnível, por exemplo, de 2 escoamentos. Tá? Certo? Então, um fluido, né, ou até isso que vale para um sólido também, né? Ele pode ter formas microscópicas e macroscópicas de energia. A energia interna é por causa do grau de agitação molecular, é uma coisa já na escala molecular, né? E a macroscópica é a energia cinética e a energia potencial. Tá? Então, esses termos aqui são os termos de energia que entram. Opa, foi no RO ali, né? Que a gente vai substituir posteriormente aqui, né? No termo de energia, tá? Certo? E aí, de novo, né, o que a gente fez para todas as outras leis, para escrever a formulação em volume de controle da primeira lei da termodinâmica, a gente faz o Nzão igual a E, ou a propriedade extensiva igual a E, a propriedade extensiva de energia, né, igual a E, associado à sua propriedade intensiva a Ezinho. Tá?
e aí a gente substitui ali no teorema do transporte de Reynolds. Então, a variação da energia no sistema é o acúmulo de energia no volume de controle, mais a taxa líquida de energia que sai pelo volume de controle. Tá? Então, a gente está relacionando o que acontece numa massa, né, no sistema, com o que acontece numa região do espaço. Mas, de novo, né, como a gente fez para todas as outras leis também, ó, no tempo t igual a zero, a gente sabe que, lembra que nesse tempo t igual a zero, o volume de controle e o sistema, eles coincidiam, né? A gente tinha um tempo t igual a zero aqui, e no tempo t mais delta t, o volume de controle estava paradinho, mas o sistema tinha se movido. Aqui t igual a t0 mais delta t. Então, nesse tempo t0, é um tempo que a gente consegue avaliar a variação da energia no sistema, no volume de controle, porque nesse tempo o volume de controle e o sistema coincidem. Então, ali a gente consegue fazer essa substituição. Variação da energia no sistema, que é igual ao volume de controle, né? Tá? Ela é igual à taxa de transferência de energia na forma de calor, menos a taxa de transferência de energia na forma de trabalho. E aí, substituindo, né? Substituindo esse cara aqui, a gente fica com a forma final do teorema do transporte de Reynolds para a primeira lei da termodinâmica, que é essa daqui, tá? Essa forma aqui, ó. Então, é a conservação de energia para uma região fixa no espaço, ou para um processo. Isso daqui pode ser aplicado para um compressor, para uma bomba, para uma turbina. A gente vai ver alguns exemplos. Professor, esse E representa a energia do sistema? A energia que o sistema contém, energia cinética, interna e potencial. Tá? É o U, mais V ao quadrado sobre 2, mais GZ. Está aqui atrás, no slide anterior. Aqui. Certo? Então, é a primeira lei da termodinâmica, né? O sistema só pode conter essas formas de energia, ou só pode variar, desculpa, né? Se calor ou trabalho né? Calor e ou trabalho cruzarem as fronteiras do sistema. Tá, Zé Paulo? É isso que diz aqui a primeira lei da termodinâmica. Tá? Repara, o Ezinho é isso. O Ezão seria isso aqui, ó. Uzão, para quem já fez termodinâmica, né? Para quem não fez, essa é a anotação. Uzinho igual a massa, Uzão igual a massa, Uzinho. Mas, aí vocês conhecem melhor, né? mv ao quadrado sobre 2, mais mgz. Tá? Talvez o Ezão seja um pouco mais familiar. Beleza? Energia cinética, energia potencial e energia interna aí é microscópica, é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, né, na verdade, o que é a temperatura média é o grau de agitação molecular. Né? Então, esse termo aqui está relacionado com a variação de temperatura do corpo. Tá? Então, essas formas de energia o sistema pode conter. Essas duas aqui não. Só existe quando cruza a superfície de controle, calor e trabalho. Tá? Calor cruza a superfície de controle quando existe diferença de temperatura. A transferência de calor ela só faz sentido quando dois corpos estão em temperaturas diferentes. E o trabalho só faz sentido quando existe uma força agindo ao longo de uma distância. Né? Tá? Beleza? E aí essas formas de energia aqui variarão. Então, se você variar a energia potencial, você tem que fornecer trabalho, por exemplo, ou calor, né? Por exemplo, se você quiser variar a energia interna, você tem que fornecer calor. Se quiser variar a energia cinética, você tem que fornecer trabalho, tá? Então é isso que essa é uma obviedade assim da nossa intuição, né? Como é que você aumenta a temperatura? Você fornece calor. Como é que você aumenta a energia cinética? Você fornece trabalho, tá? É isso que eu estava falando, vamos dizer assim, né? A gente, no dia a dia, a gente não precisa ficar pensando na primeira lei da termodinâmica, a gente simplesmente pega e faz, porque isso foi, inclusive, baseado em observações experimentais, né? Se um dia a natureza não se comportar mais assim, não é... Quer dizer, a natureza não está proibida porque a primeira lei da termodinâmica diz que a natureza é assim. Na verdade, a primeira lei da termodinâmica deverá mudar para se adequar às variações da natureza. Até hoje, não foi observado que essa relação aqui, ela
ela não é válida, né? Essa é a questão. Então, a primeira lei da termodinâmica, você todo dia usa, assim, de alguma forma, observa a primeira lei da termodinâmica no seu dia a dia. Mesmo sem nem saber o que era a primeira lei da termodinâmica, antes de fazer engenharia, antes de ver termodinâmica, você já sabia disso intuitivamente. Mas agora, né, na engenharia, o que a gente quer é quantificar essas relações. Se eu fornecer tanto de calor, quanto de temperatura que o sistema vai aumentar. Se eu fornecer quanto de trabalho, quanto de energia cinética ou potencial do sistema isso vai aumentar, tá? Beleza? Bom, então tá aqui, ó. Então, isso daqui é para o sistema, né? É toda essa discussão que a gente vem fazendo, né? Isso é para o sistema, então essa é a primeira lei da termodinâmica. Para uma massa fixa, quando vocês forem, quem já fez termodinâmica sabe, quem vai fazer vai ver isso mais para frente, né? Isso vale, por exemplo, para o famoso sistema pistão-cilindro, né? Então você tem uma vela aqui, isso daqui deveria ser uma vela, né? Tá? Você tem uma vela aquecendo aqui um gás, que é o sistema. Então você fornece calor para o sistema, na forma dessa vela aqui, e o gás realiza trabalho, ele exerce uma força ao longo de um deslocamento, né? Tá? Então, para um sistema, é isso daqui que acontece. Para um volume de controle, para uma região fixa do espaço, é isso aqui que acontece. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma turbina, normalmente as turbinas são descritas na termodinâmica dessa forma, né? Se o fluido de trabalho entra com uma certa entalpia, a gente vai ver isso mais para frente, para quem viu termodinâmica sabe do que eu estou falando, né? Se o fluido entra com uma certa energia, que é representado pela letra H, vamos dizer a energia interna, né? Só porque a gente ainda não definiu a entalpia. Se ele entra com uma certa energia interna, uma certa pressão, e sai aqui em 1, né? E sai com uma energia interna 2 e uma pressão P2, essa diferença de energia fornece trabalho para uma turbina, por exemplo. Tá? E é isso que a primeira lei da termodinâmica, para um volume de controle, permite analisar, permite quantificar. Tá? Então, as relações de calor e trabalho no volume de controle dependem da energia que eventualmente armazenou ou drenou do volume de controle, mais as taxas líquidas, mais a taxa líquida de energia que sai do volume de controle. Tá? Certo? Então, é justamente um caso, uma simplificação, é isso daqui. Ó. A gente tem, em regime permanente, não acumula, então esse cara aqui vai embora. E aí é uma maneira muito conveniente de relacionar os termos de energia. Então, observa, né? A gente só sabendo a energia na entrada e na saída da turbina, a gente consegue saber quanto de calor e trabalho que ela pode fornecer. Tá? Então, é uma coisa muito conveniente. A gente não precisa saber o caminho que o fluido leva ali dentro, se tem turbulência, se não tem turbulência. Essa que é a grande, vamos dizer assim, a grande vantagem da análise integral. Para o engenheiro que for fazer um projeto mais detalhado, saber qual é o formato das pás da turbina para otimizar o processo, esse tipo de análise aqui não é possível, né? Aí tem que entrar em coisa mais detalhada. Se a gente quiser simplesmente dimensionar uma turbina do ponto de vista de disser que a gente precisa de uma turbina de tantos megawatts, é isso daqui que a gente faz. Mas na hora de construir a turbina, aí são outros métodos que permitem otimizar o desenho das pás e tudo mais, tá? Formato da câmara, né? A geometria da turbina em si, esse tipo de análise aqui não permite, tá? Certo? A análise integral, ela só permite uma visão global de todo o processo, certo? Beleza? Bom, essa daqui é a primeira lei da termodinâmica. Para quem já viu termodinâmica, sabe que esse não é o formato mais usual. Para quem não viu, vai ver o formato agora. Eu vou chegar com base no teorema do transporte de Reynolds, na forma que a primeira lei da termodinâmica é escrito lá, quando vocês forem ver termodinâmica, que é mais usual para vocês. Então, é o mesmo resultado, só que a gente vai chegar numa expressão mais familiar que vocês verão ou já viram nos livros de termodinâmica. Tá? Essa forma que não aparece nos livros de termodinâmica, ela é mais geral do que o que vocês veem nos livros de termodinâmica, mas o resultado é o mesmo, na verdade. Né? Então a gente vai fazer algumas hipóteses, alguns conceitos que a gente precisa ver.
para chegar na forma mais usual, mais que permite uma aplicação mais direta, tá? Então, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, que aí vocês vão ver que até facilita a aplicação, tá? Vai facilitar bastante. A primeira coisa é identificar quem são ou de qual forma o trabalho pode cruzar a superfície de controle. Então, os termos relacionados ao trabalho podem ser trabalho de eixo, que é justamente o eixo de uma turbina, o eixo de uma bomba, o eixo de um compressor cruzando a fronteira do volume de controle, e dois termos devido ao escoamento, trabalho normal e trabalho de cisalhamento. A gente vai analisar com detalhe esses dois termos em vista do escoamento do fluido passando pela superfície de controle, tá? E todas agem na superfície de controle, né? Então, é aquilo que a gente estava analisando. São formas de energia, né? Que só existem quando cruzam a superfície de controle. Bom, o mais simples, vamos começar aqui, né, com o trabalho de eixo, o mais direto, o mais simples, não tem muito mistério, depois a gente trabalha nesses dois, e aí eu explico com mais detalhe quem são esses dois caras, né? Na termodinâmica, a convenção, né, é diferente da quantidade de movimento angular, da convenção que a gente usou na quantidade de movimento angular. Na termodinâmica, o trabalho produzido por uma turbina, ele é positivo, o trabalho produzido pelo volume de controle é positivo. E o trabalho requisitado ou realizado no volume de controle é negativo. Então, por exemplo, uma bomba, quando a gente tem uma bomba, a gente tem trabalho entrando no volume de controle, pelo eixo. E quando porque o volume de controle está demandando energia para aumentar a quantidade de movimento angular do fluido. O contrário acontece numa turbina. A variação da quantidade de movimento angular do fluido fornece torque no eixo. Então, no eixo que deixa o volume de controle e vai lá para o gerador, por exemplo. Tá? Então, aqui na termodinâmica é invertido, né? Quando o trabalho é realizado pelo volume de controle é positivo e no volume de controle é negativo. Tá? Então, beleza, esse é o mais simples, né? Turbinas, bombas, compressores, sempre que você tem um eixo, fisicamente mesmo, né? Um eixo que requer torque e gira, a gente tem a realização de trabalho, tá? Certo? Não tem, aqui é bem direto. O trabalho normal e o de cisalhamento também não é muito complicado, mas requer um pouquinho mais de abstração, né? Então, é o seguinte, quem é o trabalho normal? Isso daqui são termos que existem unicamente, na verdade, pelo escoamento do fluido pelo volume de controle, tá? Então, esses dois termos aqui, se não tem escoamento, esses termos aqui deixam de existir, eles não fazem sentido. Então, o que eu estou chamando aqui de trabalho normal? Então, são as tensões normais desenvolvidas no escoamento do fluido, né? Tá? Desenvolvidas no escoamento do fluido pelo volume de controle, né? Necessárias para o fluido passar pela superfície de controle. Se não existir uma tensão associada ao escoamento, o fluido vai ficar parado, ele não está se movendo. Então, vamos determinar, vamos quantificar, vamos mostrar como que calcula isso em função das propriedades do escoamento, né? E lembrar alguns conceitos. Então, a taxa de realização de trabalho, que vem a ser a potência, né? Taxa de realização de trabalho, joules por segundo, ou a potência, que é o que a gente está calculando ali. Associado a uma força de nenhum objeto se movendo com velocidade v, simplesmente, aqui eu estou fazendo o diferencial, mas tudo bem, né? Trabalho é força vezes velocidade. Então, se eu tenho uma força diferencial, eu tenho uma potência diferencial. Tá? Beleza? E aqui negativo por quê? Eu estou considerando trabalho que o sistema tem que realizar no volume de controle. Então, aquela nossa convenção de sinal. Então, o fluido tem que realizar um trabalho no volume de controle para entrar no volume de controle, tá? Associado ao escoamento dele, certo? Então, por isso que tem esse menos aqui, ó. Então, é um trabalho que o sistema realiza no volume de controle para cruzar a superfície de controle. O fluido tem que ter uma certa força e se move a uma certa velocidade, e isso acontece no momento que ele cruza a superfície de controle, tá? Então, esse é o termo do trabalho normal.
Só que essa força no escoamento é menos PdA, lembra? A gente já até analisou isso na parte de hidrostática, que esse termozinho menos aqui, ele na verdade existe para fazer na verdade, o sinal certo, né, da força hidrostática ou da força do fluido agindo em algum elemento. Quem diz é a combinação desse menos com a normal unitária da área. Então, P é a pressão agindo na superfície de controle. Então, uma força que resulta de tensões variáveis agindo ao longo da superfície de controle, né? Certo? Então, é a pressão do fluido. Então, essa força que o fluido age é a pressão vezes a área, né? No final das contas, certo? Mas aí a gente tem uma questãozinha de sinal. Eu já mostrei até esse slide anteriormente, né? Se a gente tem um fluido escoando da esquerda para a direita, com a pressão maior, isso daqui está lá na parte de hidrostática também, né? Para a gente fazer o balanço de força aqui, quem diz em qual sentido que a força devido à pressão age é justamente a combinação desse sinal de menos com a normal unitária da área. Aqui, nesse caso, né? O x está para a direita, então aqui em 1, ó, a gente tem a normal unitária para a esquerda, certo? Lembra que a normal unitária está sempre para fora. Então aqui a gente tem uma força líquida agindo para a direita, certo? Porque é a combinação da normal unitária, que está para a esquerda, com esse menos, que já existe aqui naturalmente, né? Tá? Então é menos a normal unitária, menos, menos, fica para a direita. E na saída, a normal unitária está para a direita, está no sentido de x positivo, e tem o menos que torna as forças associadas à pressão na saída no sentido negativo. Então, a força que esse escoamento, né, líquido que esse escoamento exerce ao passar por esse bocal, a força de superfície líquida aqui, né, por esse escoamento, ela é 25 menos 5. Tá? Então, isso a gente consegue justamente por essa convenção, né? Dizer que é menos, sempre deixar sinal de menos aqui e deixar a normal unitária fazer o sentido correto da força em face a normal unitária e o eixo X que você está escolhendo, tá? A direção do eixo X, certo? Então, basicamente é isso. Por isso que o F aqui é menos PdA, na verdade, né? É porque aí, naturalmente, a combinação desse menos com a normal unitária vai te dizer para onde a força associada a essa pressão está agindo. Certo? Bom, aí substituindo, né? Esse trabalho normal aqui, o trabalho que o fluido faz para cruzar a superfície de controle, né? Jogando isso ali dentro, a gente fica com essa expressão integral na superfície de controle do PVDA. Então, é o trabalho realizado pelas partículas fluidas forçando para entrar no volume de controle. Então, é menos, né? E das partículas no volume de controle forçando para sair, que é mais, que é quando o trabalho é realizado. Isso daqui, né, é como se você estivesse tentando entrar no banco e tem aquela porta giratória, né? Então, você tem que fazer uma força para entrar ali, por exemplo, passar pela porta giratória e entrar no banco. Imagina ou então que você está tentando entrar num lugar, não sei, que está cheio de gente, né? Você tem que exercer uma força, você tem que exercer uma pressão para entrar nessa... E as pessoas estão se movendo, né? Certo? Então é basicamente isso. Fisicamente a questão é essa, né? É a força que o fluido faz para entrar no volume de controle. Quando a gente corta o volume de controle, lembra? Eu sempre faço essa analogia também lá com mecânica dos sólidos, né? Quando a gente corta o volume de controle, essas forças aparecem, né? Quando a gente está analisando todo o escoamento, elas acabam se equalizando ali e o escoamento se desenvolve. Mas no momento que você retira esse elemento aqui diferencial para análise, essas forças naturalmente têm que estar presentes da mesma maneira quando vocês fizeram lá o esforço cortante, o momento fletor, né? Quando a gente faz lá na análise de viga, né? Quando você corta a viga num certo lugar, você faz aparecer momentos fletores e esforços cortantes ali. Então, é basicamente isso, né? É uma pressão que ela estava ali agindo com a vizinhança ali, e quando a gente tirou esse elemento para análise, a gente passou a ter que levar em conta na hora que a gente está fazendo essa análise no volume de controle, tá? Beleza?
É basicamente isso, assim, é a pressão do escoamento para ele entrar ali pelo volume de controle, certo? Que como isso está relacionado com uma força e uma velocidade, isso está relacionado a uma potência que o fluido tem que realizar, né, uma taxa de realização de trabalho que o fluido tem que realizar para cruzar a fronteira do volume de controle ou a superfície de controle, certo? Beleza? Deixar um minutinho aí para reflexão aí, se vocês quiserem pensar um pouquinho. Não sei se está indo muito rápido, deixa eu apagar aqui vocês fazerem uma reflexão. Na verdade, até poderia ter ficado aquilo ali, né? Basicamente isso aqui que a gente está fazendo. Tá, então a gente tem um volume de controle, a gente extraiu ali, né? Esse volume de controle para análise, a gente tem que levar em conta a pressão que o fluido tem que fazer para entrar ali no volume de controle. Senão ele estaria parado, né? Se não tivesse nenhuma pressão, na hora que eu extraio esse volume de controle para análise, em nenhum lugar vai ser informado que o fluido, vamos dizer assim, é dotado ou carrega uma certa pressão que faz com que ele escoe, certo? É justamente essa pressão aqui que informa para o volume de controle que o fluido tem uma certa pressão, tá? Certo? Refletiram aí um pouco? A ideia basicamente é essa, não tem muito mistério não, é a pressão do escoamento exercendo ali na superfície de controle, tá? Professor, Fala, Enio. esse trabalho aí não tem nada a ver com a temperatura, não, né? Não, Calor, não, né? Não. Só com a parte cinética, né? Do fluido. Na verdade, cara, olha só, olha a primeira linha termodinâmica aqui, ó. O calor está aqui. Então, esse é o termo, esse é um dos termos, esse trabalho normal que a gente está analisando ali, é um dos termos, lembra? A gente começou analisando os termos de trabalho, então a gente identificou que são esses três aqui, ó. Né, trabalho de eixo, trabalho normal e trabalho de cesariamento. Isso daqui, observa, no contexto do escoamento de um fluido, tá? Quando vocês virem lá a primeira lei da termodinâmica para um sistema, esses termos aqui não vão aparecer, vão ser diferentes, na verdade, tá? Serão outros. Isso daqui é no contexto do escoamento de um fluido. Você falou de calor, então esse é um termo de trabalho e vocês vão passar 2 semestres só analisando esse termo aqui, em transferência de calor 1 e 2. Tá? Esse é outro lado da primeira lei da termodinâmica, é o calor. A gente está falando de trabalho, então são as duas parcelas que cruzam a superfície de controle e que podem fazer aumentar ou diminuir a energia interna, cinética ou potencial, né? Certo? Então, na verdade, esse termo de trabalho aqui, ele está relacionado justamente com a pressão, né? Então, na verdade, ela só vale aqui na superfície de controle. Então, a energia cinética, lembra? A energia cinética está relacionada com toda a massa de fluido se movendo numa certa velocidade. Isso daqui é a pressão que age nesse elemento de área dA aqui para o fluido entrar na superfície de controle, tá? Então, a energia cinética é uma forma, é uma das formas de energia que o sistema pode conter, tá? E o trabalho é uma forma de energia que só existe cruzando a superfície de controle. Então, esse termo que a gente está analisando, ele não está relacionado com a energia cinética, na verdade. Tá? Ele está relacionado com o termo de trabalho cruzando a superfície de controle. Claro que o fluido tem que estar dotado de energia cinética para se mover, né? Mas aqui a gente está analisando o trabalho associado à pressão que esse fluido contém. E a energia cinética, ela estuda, né, ou ela relaciona a velocidade que essa massa se desloca. Tá? São termos diferentes, né? A energia cinética o sistema contém efetivamente,
e o trabalho só existe cruzando ali a superfície de controle, tá? Então é um termo, a gente está analisando esse termo aqui, deixa eu apagar aqui, tá me ouvindo. A gente está analisando esse termo aqui, tá? Isso que eu chamei de, um dos termos aqui é o trabalho ponto normal, que a gente está analisando ali. Normal, né? A energia cinética estaria, enfim, ou dentro de cada um desses dois termos, tá? É uma outra análise que a gente vai fazer mais para frente, beleza? Certo? Entendi. Show. Show. Então, se a gente só simplificando aqui, né, essas integrais, ó, o que seria o trabalho normal do escoamento, por exemplo, num tubo aqui, ó? Se o fluido tem uma certa pressão P1, numa superfície de controle 1 aqui, e uma certa pressão P2 numa superfície de controle 2 ali, né? E uma certa velocidade V1, tá? Então, numa geometria simples, a coisa fica assim, ó, simplesmente assim, ó, P2, V2, A2. Por que P2, V2, A2, né? Porque lembra que tem um produto interno aqui, ó, VDA, né? Então, na saída, esse VDA ali, ó, aqui não tem o menos porque eu já fiz o produto escalar aqui, né? Tá? Então, ficou mais aqui, né? E aqui ficou menos porque a normal unitária está para a esquerda e a velocidade está para a direita. Na hora que a gente faz o produto escalar, aparece esse menos aqui. Tá? Então, o trabalho normal aqui associado a um escoamento genérico desse aqui, por exemplo, é isso daqui, ó, P2, V2, A2, menos P1, V1, A1, tá? Que representa o trabalho líquido que o fluido realiza para entrar no volume de controle pela força de pressão associada. Tá? Beleza? Então, claro, se o fluido estiver parado, a energia cinética dele é zero, mas isso daqui não se relaciona com a energia cinética, na verdade, né? Se relaciona pela primeira lei da termodinâmica, mas esse termo aqui é o termo de trabalho que cruza, é a forma de energia que cruza a fronteira do sistema. A energia cinética é o que o sistema contém ali, né? Tá? Certo. Agora tem um termo de trabalho de cisalhamento, da mesma maneira que existem as forças normais, né, a pressão, a gente também tem as tensões de cisalhamento que agem no escoamento. Só que o que a gente vai fazer aqui é sempre escolher, e todos os exemplos e questões que a gente fizer, a gente vai conseguir fazer isso. Isso aqui é só para vocês virem que se em algum momento da vida de vocês não conseguirem fazer uma escolha conveniente da superfície de controle, vocês têm que trabalhar com as taxas de realização de trabalho associadas ao cisalhamento, da mesma forma que a gente fez das pressões normais. Então, onde existe cisalhamento aqui, ó, o cisalhamento está agindo nessa direção, né? Porque essas camadas de fluido aqui, ó, estão cisalhando uma contra as outras, né? A gente tem um perfil de velocidade dessa forma aqui. Então, você tem primeiro essa primeira camadinha de fluido ali, ó, cisalhando contra a parede do tubo, que está na velocidade zero. E à medida que a gente vai entrando no raio do tubo aqui, como o perfil de velocidade ele tem essa forma aqui, ó, a gente vai até na aula de hoje começar a ver, não sei se na aula de hoje ou na próxima aula, né, começar a ver análise diferencial, que é justamente quando a gente consegue determinar com detalhes esses perfis de velocidade. Por enquanto vocês estão aceitando isso, né, desde lá da parte de conceitos fundamentais. Então, a gente tem um cisalhamento aqui acontecendo entre as camadas de fluido, certo? Você tem uma se movendo mais rápido que a outra, você tem uma camada cisalhando contra a outra. Então, o que acontece é que a gente também, a rigor, deveria escolher as tensões de cisalhamento como taxas de realização de trabalho passando pela superfície de controle. Mas o que a gente consegue fazer é uma escolha muito inteligente aqui da superfície de controle, que é o seguinte, ó, se a gente escolher uma superfície de controle coladinha na parede do tubo, lembra que a gente fez essa relação de força e velocidade, né? Só que agora a força aqui é tal, não é P, né? Tá? Antes era PDA, agora é tal DA, porque são as tensões de cisalhamento, tá? O que eu estou querendo dizer é isso daqui, ó. Aqui, ó. Ó, foi isso daqui que a gente tinha analisado, ó, PVDA, né? Tá? Agora a gente está analisando tal... Olha lá, tal DAV ou tal VDA, enfim, tá? Beleza? Então, agora entra a tensão de cisalhamento. Só que se eu escolher
a minha superfície de controle na parede do tubo, aqui na parede do tubo a gente tem a condição de não deslizamento. Então esse cara aqui some na parede do tubo. Beleza? Vai embora. E se a minha superfície de controle aqui, ó, for escolhido perpendicular ao vetor velocidade, a gente tem nessa superfície a tensão de cisalhamento aqui, ó, ela é zero. A tensão de cisalhamento ela só age aqui perpendicular à superfície, né? Então, agindo na superfície aqui, ele é zero. Então, aqui a gente também consegue zerar esse termo. Aqui na entrada a gente zera o termo, escolhendo uma superfície de controle perpendicular, e aqui na parede a gente zera por causa da condição de não deslizamento. Então, em nenhum local aqui do volume de controle, as taxas de realização de trabalho devido às tensões de cisalhamento agem no nosso escoamento. Se por acaso você for teimoso e quiser escolher uma superfície de controle inclinada assim, ó, aí você vai ter que considerar a tensão de cisalhamento, porque existe efetivamente uma componente da tensão de cisalhamento que está agindo agora nessa face inclinada, tá? Mas de forma geral... Opa! O senhor pode repetir, por favor, a parte do T que o senhor excluiu? Eu não entendi muito bem. O tal é por causa do seguinte, cara. A tensão de cisalhamento aqui, ela está nessa direção aqui, certo? O fluido está cisalhando para a direita ali, né? Nesse plano aqui, certo? Porque uma camada está cisalhando contra a outra ali à medida que ele escoa. Entendeu? A primeira camada que escoa é essa daqui, da condição de não deslizamento. A primeira camada que cisalha, né? É essa. O fluido que está em contato aqui com a parede do tubo, ele está parado, e o fluido um pouquinho para cima está se movendo. Então ele está cisalhando. Um pouquinho acima está se movendo com a velocidade maior, então ele está cisalhando, certo? Entendeu? Só que aqui, nessa camada, nessa área aqui, ó, a gente tinha que analisar as tensões de cisalhamento nela. Só que não tem tensão de cisalhamento nela. As tensões de cisalhamento estão aqui, ó. Entendeu? Então a gente não tem tensão de cisalhamento nessa superfície aqui, ó. Nessa superfície de controle, nada cisalha. Ela cisalha perpendicular. Então, na superfície de controle não existe. E perpendicular aqui a gente já tinha considerado a pressão. Tá? Beleza? É o tal. E, na verdade, não tem nem velocidade, né? Nessa superfície aqui, ó, na perpendicular, nem velocidade tem também, porque a velocidade está toda no plano, nesse plano aqui, ó. Certo? Então, nessa superfície aqui não existe cisalhamento. Repara, eu estou falando de cisalhamento. Então, aqui nesse plano não tem cisalhamento. Ele não cisalha ali, ó. Não tem por que o fluido cisalhar fisicamente nesse plano na entrada e nem nesse plano na saída. Ele não cisalha em momento nenhum, tá? Beleza? Entendeu aí, Zé Paulo? Foi, professor. Salvou. Obrigado. Agora foi. Valeu, valeu, valeu. Beleza? E aonde ele cisalha, a gente considerou... Observa, a gente só considera, na verdade... na verdade, a gente está vendo uma linha, né? Mas isso é um plano em volta ali, né? Tá? Certo? É uma área que circunda ali o fluido. Então, em nenhum momento ele está cisalhando aqui, certo? Em nenhum momento ele está cisalhando ali a superfície de controle aqui também não. Tá? A única coisa que entra aqui na nossa conta é a pressão do escoamento. Beleza? Que a gente está considerando que age perpendicular aqui. Tá? A pressão age ali, a tensão de cisalhamento não. Certo? Então aqui, ó, na região de parede, velocidade igual a zero. Aquilo que eu falei, né? Se o volume de controle não for na parede, a gente tem que levar em conta a tensão de cisalhamento. Se a gente jogar essa superfície de controle um pouquinho para cima aqui, ó, aí não tem jeito. Essa tensão de cisalhamento tem que entrar. Mas a gente deixa na parede, tá? A gente não precisa procurar preocupação onde não existe. Então, deixa na parede, tá? Beleza? Então, com isso, ó, os termos de trabalho, todos os termos de trabalho relacionados ao escoamento de um fluido, e considerando que exista um eixo cruzando a superfície de controle, tá? Se não tiver, esse cara vai embora. Se você não tiver uma bomba, se não tiver um compressor, se for só, pura e simplesmente, um trecho do escoamento que você está querendo analisar sem bomba e compressor, esse cara aqui vai embora.
E aí fica esse termo aqui, né, da pressão que o fluido tem que exercer para cruzar a superfície de controle. Bom, aí a gente obteve isso daqui, o teorema do transporte de Reynolds, a gente simplesmente substitui, né? No termo de trabalho, ó, esses termos que a gente analisou. Então tá aqui, ó, calor menos o trabalho de eixo. Então aqui eu estou abrindo, né, os dois termos de trabalho que a gente analisou, o trabalho de eixo e o trabalho relacionado à pressão que o fluido possui, né, a força que ele exerce para cruzar a superfície de controle. Igual ao acúmulo de energia e a taxa líquida de energia que sai pela superfície de controle. Aqui eu pintei de vermelho esses dois termos, porque eu vou combiná-los, né? Os dois são calculados na superfície de controle, tanto os termos de energia quanto os termos de pressão ou de força aqui, né? São calculados na superfície de controle. Então a gente consegue combiná-los, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Joguei eles dois aqui um para o lado do outro. Esse daqui é o termo de energia, que já existia, e esse é o termo da força que o fluido tem que exercer para cruzar a superfície de controle. Mas olha só, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um procedimento aqui que não vai resultar em nada. O que é massa específica? É quilo por metro cúbico. O que é o volume específico? É metro cúbico por quilo. Ou seja, o volume específico é 1 sobre a massa específica. Então, se eu multiplicar por ρ e V, certo? Eu vou ter 1. Tá? ρ vezes V é 1. Então, matematicamente, é que nem multiplicar e dividir por 10, ou por 100, ou por 1, ou por 50, tá? Então, eu multipliquei e dividi aqui, ó, esse termo que carregava as forças, né, que o fluido tem que exercer para cruzar a superfície de controle aqui, né? Multipliquei por ρV. Então, não fiquei com nada, mas isso vai facilitar a minha vida. Porque, olha só, eu fiz aparecer nessa integral, aqui, ó, um termo de massa específica que existe aqui, ó, na integral da energia. Então, aqui, ó, fazendo jogando, né, fazendo esse procedimento aqui, certo? Nessa integral, eu fiquei com essa relação aqui, ó, certo? Primeira lei para um volume de controle, né? As taxas de realização, as taxas de transferência de energia na forma de calor e trabalho, é o acúmulo de energia no volume de controle, mais as taxas líquidas de energia que saem do volume de controle e as forças associadas, as forças devido à pressão do fluido, né, para ele cruzar a superfície de controle. Tá? Então apareceu esse termo aqui, ó. O ρ aqui tinha que estar pintado de vermelho, para enfatizar que esse ρVDA é comum nos dois, né? Tá? Que apareceu justamente só porque eu multipliquei e dividi por ρV ali, que não deu em nada, lembra, né? Mas fez aparecer o ρ ali, então fiquei com um PV aqui, ó. Esse cara aqui é um Vzinho minúsculo, tá? Essa letra aqui que ficou meio diferentona é um V minúsculo. E aí, eu escrevo a primeira lei da termodinâmica nessa forma aqui, ó. Junto essas duas integrais na superfície de controle e escrevo, né, substituo essas duas integrais aqui nessa forma, tá? Certo? Aí eu fico com energia mais pressão vezes volume específico, que é 1 sobre ρ, né? Lembra que Vzinho é 1 sobre ρ. Tá? E aí, se eu trouxer aqui, ó, o que é energia, lembra, né? Energia intensiva é o U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Relacionada à propriedade extensiva Ezão, que é igual a Uzão, né? Isso daqui é uma como é que se diz? Uma anotação da termodinâmica. Então, a energia interna intensiva é o Uzinho e a extensiva é o Uzão. Da mesma maneira do né? Tá? U mais M V ao quadrado sobre 2 mais M GZ. Tá? Certo? Aí trouxe de volta aqui os termos de energia. Tá aqui, ó. U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. E aqui o termo de pressão do fluido.
tá? Então, em regime permanente, né? Cuidado, ó. Eu já cancelei esse cara aqui, ó. De forma geral, os dispositivos que a gente analisa em termodinâmica, as bombas, os compressores, as turbinas, elas operam em regime permanente. A gente não se importa muito com transiente, porque ela é feita para ficar ligado, né? Você não opera uma turbina para ela ficar operando no regime transiente. Você opera ela para ficar ligado o tempo todo. Então, ela está. E o transiente também é muito rápido. Quando você liga uma bomba, o transiente deve ser a ordem de milissegundos. Uma turbina deve ser da ordem de milissegundos, até ela atingir o regime, né? Talvez uma turbina grande um pouco mais, por causa das inércias térmicas que tem ali, né? Que nem o motor do carro, por exemplo. Mas ela é feita para funcionar em regime permanente. Então, por isso que a gente jogou fora esse termo aqui, ó, tá? Esse cara aqui foi embora. Beleza? Então, só fiquei com as taxas de transferência de energia na forma de calor, as taxas de transferência de trabalho na forma de eixo aqui, ó, porque o trabalho de cisalhamento a gente jogou fora e o trabalho das forças normais, das pressões, né, das forças normais, a taxa de realização de trabalho associado às forças normais, que é justamente a pressão, ela está aqui dentro. Isso daqui é o que a gente chamou de W.N, W ponto normal, né? Lembra, aquela taxa de realização é uma força associada à pressão do fluido para ele cruzar ali a superfície de controle, tá? Então está aqui. E os termos de energia interna, energia cinética e energia potencial. Esse cara aqui, lembra, né? Ele vai virar, eventualmente, num caso simplificado, o M ponto, né? Rho V dA, certa projeção do V em dA. Então, eventualmente, nas nossas simplificações, esse cara aqui vai virar o M ponto, tá? Então, esse volume de controle aqui, ó, essa análise aqui, é para um dispositivo mostrado aqui, ó. Para quem já fez termodinâmica, sabe que juntar esses dois termos aqui, vocês vão ver lá na termodinâmica, que na verdade é daqui que aparece a entalpia, e ela é, inclusive, tabelada, né? Isso daqui se chama entalpia. Aqui a energia interna. E aqui o termo de pressão, volume específico, ou pressão sobre massa específica, tanto faz, né? Porque o V é 1 sobre ρ, tá? Então, essa expressão aqui, ela permite, por exemplo, analisar quanto de potência que um compressor precisa, só sabendo a vazão mássica que passa por ele e as propriedades do fluido em 1 e 2, tá? Então, a vazão mássica aqui e a integral na superfície de controle, né? Onde é a superfície de controle? Em 1 e em 2 ali, tá? A propriedade do fluido é energia interna, ou a entalpia, né? Pressão e volume, e aí é tudo tabelado dentro dessa propriedade chamada entalpia, energia cinética e energia potencial. Se a gente considerar um compressor adiabático, sem troca de calor, a gente sabe dessa relação aqui, simplesmente sabendo a vazão mássica e entalpia, que é tabelado, né? A gente consegue saber, é uma propriedade termodinâmica, então, em função da temperatura e da pressão, a gente consegue tabelar essa propriedade. Então, só sabendo a entalpia na entrada e na saída, a gente sabe a potência que o compressor precisa fornecer. É justamente o trabalho de eixo. Se a gente passa um volume de controle aqui, ó, para analisar esse processo, a superfície de controle 1 está aqui, a superfície de controle 2 está aqui, e o trabalho de eixo está aqui, ó. Olha o eixo aqui, ó. Certo? A turbina, isso daqui é um ciclo de Brayton, e aí a turbina fornece potência, além de ter um trabalho... Não é o de Brayton, não. Isso daqui deve ser um ciclo de potência, de geração de uma hidrelétrica, de uma turbina hidráulica. Não é uma turbina hidráulica, não. Isso daqui é uma turbina para geração... Não, pode ser um ciclo de Brayton, sim, pode ser um ciclo de Brayton, isso daqui, mas para geração de energia elétrica, porque se for um ciclo de Brayton para uma turbina de avião, por exemplo, não existe trabalho líquido saindo. A turbina do avião, a única coisa que ele quer gerar, o único trabalho de eixo que ele gera é para acionar o compressor, que está aqui na admissão, né? Você tem o ar sendo admitido, ele é comprimido, passa pela câmara de combustão, e daqui para frente... o ar passa por um bocal que expande e aí fornece um empuxo. Quando você tem um ciclo de Brayton, isso aqui definitivamente é um ciclo de Brayton, mas quando você tem
um ciclo de Brayton para geração de energia elétrica, você tem um certo trabalho líquido saindo que vai acionar o gerador. Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar é que essa fórmula aqui, essa expressão da primeira lei, ela é adequada para todos esses dispositivos aqui. Tá? Então, por exemplo, a gente pode traçar um volume de controle aqui, ó, também na câmara de combustão, para saber, em função das propriedades em 2 e aqui na entrada, eventualmente, né? E da propriedade em 3, aqui seria a superfície de controle 3, por exemplo, né? Aqui superfície de controle 2, superfície de controle 1. Então a gente tem um certo calor sendo fornecido aqui na câmara de combustão, não realiza trabalho de eixo, em função da energia cinética potencial. A gente normalmente, nesse caso aqui, desprezaria a energia potencial, energia cinética pode até considerar, se houver uma variação grande. Lembra, né? Porque isso daqui normalmente é variação, né? Se não variar, então a energia cinética também não é levada em conta nessa conta. E, eventualmente, a variação de entalpia é maior do que todos esses termos. Então, normalmente, de forma geral, essa expressão aqui, ela é usada em cada um dos termos independentemente, tá? Beleza? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, vamos dizer assim, né? A gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais, tirar esse M ponto aqui de dentro, mas já está começando a aparecer a forma, para quem já fez termo, da forma que viu lá em termodinâmica, ou para quem vai fazer, vai ficar mais parecido quando vocês virem lá em termodinâmica, tá? Então, está aqui, ó, assumindo energia interna, pressão e velocidade uniforme em 1 e 2, opa, fui para frente, vou voltar aqui, ó. O que isso está querendo dizer? Se ele for uniforme, eu tiro esses caras aqui de dentro da integral, velocidade, tá? Então eu tiro todo mundo de dentro da integral. Se eu desprezar um comportamento desse tipo aqui, né, do vetor velocidade, por exemplo, da pressão, eu estou assumindo que o vetor velocidade, né, que o perfil de velocidade, desculpa, é uma coisa assim, uniforme. Eu não preciso integrar esse formato aqui para tirar ele de dentro da integral, tá? Assumindo que ele está uniforme, a velocidade, ele simplesmente sai de dentro dessa integral ali, tá? Beleza? Então, assumir, que é o que a gente faz, é o que a gente normalmente vai fazer aqui. A gente não vai, nesse ponto do curso, mais para frente, a gente vai aprender a integrar esse vetor velocidade, por exemplo, mas agora não. Nesse ponto, a gente vai considerar que eles são uniformes. E está aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica. Então, esse cara aqui, né, de novo, aquilo que a gente já viu lá na parte de conservação da massa e todos os outros princípios que a gente viu, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular, escolhendo um volume de controle adequado, esse termo aqui, o que eu acabei de falar, né, ele vira o M ponto, certo? A projeção do V em dA, massa específica, VdA, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Taxa de transferência de calor, menos o trabalho de eixo, que cruza ali a fronteira da superfície de controle, é o M.2 menos o 1. O que é o M.2 menos o 1? Isso daqui é considerando uma entrada e uma saída só, tá? Certo? É um caso, aquela expressão que está mostrada ali seria aplicável no compressor e na turbina, mas não é aplicável aqui, na câmara de combustão, porque aqui, observa, ele tem 2 entradas e uma saída. Tá? Então, aqui a gente teria que fazer M.2 menos o 1, né? menos cada uma das entradas aqui, né? Tá? Tinha que levar em conta a outra entrada também, o somatório das energias internas na entrada. Tá? Então, fica menos o 1, menos o 1 asterisco, né? Se aqui fosse o 1 e aqui o 1 asterisco, tá? E aqui o 2, por exemplo, certo? Beleza? Então, aqui M ponto, o 2 menos o 1, mais M ponto P2 sobre ρ menos P1 sobre ρ, entenderam aqui, né? Eu estou abrindo essa integral aqui, ó. Tá? Estou trabalhando nessa integral aqui, da superfície de controle. Tá? Beleza? M ponto G Z2 menos E1, diferença de nível, né, dos reservatórios, diferença de pressão, certo? Aquilo que a gente analisou, justamente aquele bocal que a gente analisou, né? Aquilo que a gente estava vendo. Tá? Então, está aqui, ó, as forças devido à pressão, as pressões.
A variação de energia cinética está aqui, ó, m.v2 menos v1. De forma geral, isso daqui não varia, na maioria dos casos, né, a gente despreza esse termo. E a unidade aqui é potência, né, joules por segundo. Tá? Na termodinâmica, vocês vão ver isso muito lá, a gente em mecânica dos fluidos não usa muito essa notação aqui, dividir por m ponto, mas na termodinâmica, direto. Termodinâmica usa muito isso daqui. Você chegar numa dimensão de energia por massa. Por que se faz isso em termodinâmica? Porque se você tem uma certa vazão mássica aqui, certo? Você tem uma certa potência que esse ciclo fornece. Se você quiser aumentar a potência, você mexe na vazão mássica. É uma forma fácil de mexer na potência de um ciclo, né? Mexer na vazão mássica. É o que você faz quando você acelera o carro, certo? Você aumenta a vazão mássica da mistura ar-combustível que está entrando na câmara de combustão. Tá? Beleza? Então, quando a gente tem a primeira lei da termodinâmica escrita dessa forma, a gente tem a dimensão de comprimento quadrado por segundo ao quadrado, ou energia por massa, tá? E energia Newton-metro por quilo. Isso aqui é muito comum na termodinâmica. Para a gente, um pouco menos. A gente não vai usar muito essa forma. Mas, enfim, a gente talvez use essa mais, que está em termos de potência, né? Tá? Beleza? E então, essa expressão pode ser generalizada, né, para um volume de controle com várias entradas e várias saídas. Isso que eu estava falando aqui. Ó. Aqui é só uma entrada, que é o U1, e uma saída. Se eu tiver várias entradas, igual aquela câmara de combustão ali, ó, eu faço somatório na saída do M ponto de todas as propriedades, certo? Energia interna, cinética, potencial e a pressão do escoamento, e o somatório de todas as saídas. Somatório de todas as saídas, menos somatório de todas as entradas. Lembrando que o menos aqui, ó, já está levando em conta aquela questão que a gente estava falando, né? Normal unitária, contrário ao vetor velocidade. Então, por isso que aparece o menos aqui, dessa projeção do VDA aqui, né? Tá? Beleza? E o que a primeira lei da termodinâmica diz nesse caso? Né? As taxas de transferência de calor, aqui, ó, ou, porque pode ter calor e ou trabalho, certo? Que é o azulzinho aqui, né? Os termos de trabalho normal, que foram parar dentro da integral ali, né? E o trabalho de eixo. D ou para o volume de controle é igual às diferenças da taxa de transporte de energia pela massa escoando pelo volume de controle. Então, a massa transporta energia interna, energia potencial e energia cinética, ou variações de, né? Variação de energia interna, variação de energia cinética e variação de energia potencial. Então, essas taxas de transporte de energia estão relacionadas com as taxas de transferência de energia na forma de calor e trabalho na fronteira. Tá? Então, essas energia interna, cinética e potencial é o que a massa de fluido carrega com ele quando cruza a fronteira do volume de controle. E aqui a gente tem termos que só fazem sentido na superfície de controle: trabalho e calor. Tá? Certo? Essa é a primeira lei da termodinâmica para um processo, né? Que lá em termodinâmica vocês vão ver isso. Primeira lei da termodinâmica para um processo. Em contraposição, a primeira lei da termodinâmica é para um sistema, que é a massa fixa. Tá? Primeira lei da termodinâmica para um sistema diz que dQ menos dW igual a dE. dQ menos dW igual a dE. Essa é a primeira lei da termodinâmica para um sistema, para uma massa fixa, né? O sistema pistão-cilindro, que a gente acompanha aquilo que eu desenhei anteriormente, né? A gente tem aqui uma chama aqui de uma vela, né? Queimando, fornecendo calor. O gás é o sistema. Aqui a gente tem um pistão. E aí, as taxas de transferência de calor pela vela aqui expandem o gás, então o sistema é o gás. Então, essa análise é feita aqui no gás. Então, ele recebe calor, fornece trabalho, e a energia dele aumenta na forma aqui, ó, da energia interna. Por quê? Não aumenta a energia cinética, certo? A velocidade do gás não varia. Então, V2 ao quadrado sobre 2 vai embora. E o GZ2 também não varia, porque a energia, o nível aqui não varia, né? Não faz nem sentido.
Então, a primeira lei da termodinâmica para um sistema, para uma massa fixa, ela é escrita dessa forma. Quanto que o sistema consegue realizar de trabalho? O que ele recebe de calor e o quanto que varia a energia interna ali, tá? Beleza? E para um processo, né, para um fluxo de fluido passando por uma câmara de mistura, por uma turbina, por um compressor, a gente tem que as taxas de transferência de calor menos a taxa de realização de trabalho é a taxa de transporte de energia pelo fluido que está escoando ali pelo dispositivo. Tá? Deixa eu ver o que tem aqui para frente. Eu vou dar um minutinho aí de reflexão, se vocês quiserem dar uma olhada nessa expressão aqui, ó. Dar uma paradinha de um minuto aqui para vocês fazerem uma reflexão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí. Professor, só por uma questão de notação, esse P dividido pela é o que mesmo? Massa específica. Massa específica. Isso. É o nosso PVzinho anteriormente aqui, ó. Aqui eu já tinha passado para o Rho. Aqui, ó. Aqui ainda era Vzinho, ó. É porque V é 1 sobre Rho. V é metro cúbico por quilo e Rho quilo por metro cúbico. Ou seja, o que é a massa específica, né? Quanto de massa tem em 1 metro cúbico de volume. O que é o volume específico? Quanto volume tem em uma certa massa, tá? Então, um gás, ele tem um volume específico muito maior que um líquido, né? Porque ele ocupa, a massa dele ocupa um volume muito maior, certo? E um fluido tem a massa específica maior, porque um certo volume de fluido tem uma massa maior do que o gás, certo? Então, por isso que está aqui o sobre Rho, né? Tanto faz. Você pode botar PVzinho ou P sobre Rho. É equivalente, tá? Então, por isso que aqui está P sobre Rho também. Aí, professor, por exemplo, nesse exemplo que o senhor mesmo deu sobre a câmara de combustão, teria só uma saída e 2 entradas, não é isso, professor? Não, no próximo slide, perdão. Isso daqui não é uma câmara de combustão, isso é uma câmara de mistura, mas tudo bem, vamos imaginar que isso aqui fosse câmara de combustão. Aqui seria 2 entradas e uma saída. Certo. Então aqui, ó, o somatório alt só teria um termo aqui, né? Só teria M.U3, P3 sobre Rho3, mais GZ3, mais V3 sobre 2. E aqui você tem que fazer o somatório dos dois, né? Somatório do U1, e tudo vai ficar negativo, né? Por causa desse menos aqui, ó. É o 1 mais o 2, P1 mais P2, Z1 mais E2, V1 mais E2. E aí tudo vira negativo. Tá? Professor, então eu estava pensando, professor, que a análise acabaria excluindo, zerando algum desses termos, entendeu? Por exemplo, de acordo com o problema, só vai ter a energia potencial, e aí excluía todos os outros. Mas, afinal, não, a gente considera todos e faz o cálculo assim mesmo. É isso, professor? Você considera todos. Por exemplo, se a velocidade em 1 for muito próxima da velocidade em 3, ou se eles estiverem se movendo numa velocidade muito baixa, esse cara aqui é desprezado. Esse desnível aqui, ó, aparentemente é baixo. Então, esse cara aqui pode ir embora. Tá? É assim que é normalmente feito. É uma análise, claro que isso tem que ser dito no enunciado, né, da questão, e você, na sua vida de engenheiro, vai analisar lá e vai falar, não, a velocidade aqui é tanto, a velocidade aqui é 9,8 metros por segundo, aqui é 9,81 metros por segundo. Você não precisa se preocupar. Aí você corta. Aqui, se você tem o seu zero aqui, né, certo? Digamos que essa distância aqui seja de 1 centímetro. Então, esse cara aqui tá o Z1, o Z out aqui seria, sei lá, 0,5,
e o Z1, 1 centímetro. Será que isso varia muito nas suas contas? Depende das ordens de grandeza. Se você estiver fazendo um cálculo preciso, onde essa diferença de energia interna for muito pequena e de pressão também, eventualmente você não pode jogar fora. Mas se a diferença de energia interna for enorme, e isso daqui representar 0,001%, definitivamente você pode jogar fora, dependendo do grau de precisão que você quer da sua conta. Entendeu? Isso depende muito da análise, tá? Certo? Não tem uma regra fixa, na verdade. Você tem que olhar o problema e dizer o que você desconsidera do seu problema. Se eu disser no enunciado para desprezar a energia cinética e energia potencial, você despreza. Se você observar que a diferença, né, olhando assim, não tem dado para calcular, também você vai ter que desprezar. Se você observar se o dado, né, se eles forem dados e você vê que a diferença é muito pequenininha, você também despreza. Entendeu? Então, é uma questão de análise, não tem regra, na verdade, aqui, tá? Beleza? É, 9h15, vamos dar uma paradinha aí. Aí, daqui a 10 minutos, a gente continua aí, tá?